Olha, bom dia para Atalaia, bom dia para todo o Vale do Paraíba, bom dia para Alagoas, o Brasil e o mundo através da grande rede. Estamos aqui no plenário da Câmara Municipal do município de Atalaia, ao lado da vereadora Joana, pessoa de excelente trato na comunidade atalaense, de um modo em geral, vereadora de primeiro mandato, voltada única e exclusivamente para os mais necessitados do nosso município. Estamos através da rádio web e do site Atalaia Pop, falando para o Brasil, para Alagoas, Brasil e para o mundo através da grande rede. Vereadora Joana, como já falei, a senhora está na rádio web do site Atalaia Pop. Bom dia e esse é o primeiro trabalho de entrevista que nós estamos fazendo com a senhora. Mas já sentimos no nosso caminhar, no dia a dia aqui no município de Atalaia, o peso que tem as expressões que a senhora usa na tribuna da Câmara Municipal em defesa da população. A senhora não começou isso de agora. Esse é o primeiro mandato que vai se exceder com muitos outros. Eu queria, primeira pergunta, fazer para a senhora: que sucesso é esse da mulherada em Atalaia? Evidentemente, eu vou começar dizendo o seguinte, que desde a chegada da prefeita Sete neste município, as coisas aqui em Atalaia mudou. Atalaia era um município que vivia adormecido há mais de 20 anos. E essa mulher chegou aqui, dentro de 4 anos, acordou o município de um jeito e chegou ao sucesso da sua reeleição, uma votação histórica e uma coisa que ela dizia na campanha: vou mostrar à oposição que faço os 13 vereadores, e fez. E quase que 50% da Câmara Municipal hoje é mulher. E a senhora está incluída nesse patamar aí. Antecipando, aliás, vou dizer meus parabéns pelo mandato conquistado e deixar desse, vamos dizer assim, desse preâmbulo, a primeira pergunta que iria fazer à senhora seria o seguinte: o sucesso da mulherada hoje no município de Atalaia tem um comando, e esse comando vem da prefeita Cécia, com as senhoras aqui dentro, né, vereadora? Bom dia, a senhora está na rádio web do site Atalaia Pop. Bom dia a todos os ouvintes. Como você deixou bem claro, realmente o sucesso depende do comandante, de quem vai liderando a matilha, e estamos aqui para isso. Desde que Cécia entrou, a batalha sempre foi essa, lutar pelos mais necessitados, e como eu venho com ela desde lá de trás, como é o conhecimento de todos, jamais eu poderia deixar de fazer diferente. Estamos aqui hoje, nessa casa, com a Câmara homogênea, sólida, como você disse, quase 50% da casa de bancada feminina, onde a gente consegue ter olhares mais sensíveis em determinadas situações e as necessidades da comunidade. Atalaia, por ser extensa territorialmente, mas a gente conhece aqui cada rostinho, e a mulher é especialista nisso, em tratar, em cuidar, em trazer para si aquele problema do outro. Então, seria impossível trabalhar de maneira diferente. Eu tendo uma líder como eu já tive e tenho até hoje, aquela pessoa que é um exemplo, que é um espelho, que a gente possa seguir. Como você também frisou, uma das minhas bandeiras é essa, os mais necessitados, e não vai deixar de ser, porque a gente tem que entender que são aquelas pessoas que precisam do nosso carinho e atenção. Primeiro mandato, sim, mas de trabalho, não. Venho de lá de trás, como já disse, e reforço sempre que de lá de trás a gente começou a cuidar do pequeno, cuidar do mais humilde, cuidar daquele que vive mais sensibilizado dentro de Atalaia, que já sofreu muito, como você falou, a oposição teve que ouvir e aceitar que esse é o trabalho realizado e foi contemplado pela população com essa votação expressiva e histórica. Vereadora Joana, agora vamos entrar num detalhe aí, que na primeira sessão que a senhora foi à tribuna aqui, nós estávamos aqui presentes,
E eu gravei, botei isso na mente, porque no passado a gente via muito pouco, mas muito pouco mesmo tratar desse assunto. E a senhora fazia uma indicação, fazendo uma referência justamente na sala Lilás, coisa que a gente, quando vê a palavra Lilás, já leva o sentido da mulher. E a mulher, principalmente a mulher hoje, que todo dia no rádio, na televisão, a gente vê massacre estarrecedores em cima da mulherada. Evidentemente que tem muitas delas que pecam, que erram, mas a maioria sempre parte do lado masculino, de essa vagabundagem de traficante, de usuário, tudo que estrupa, pinta o certo. Bem, a senhora, com essa projeção aqui no nosso município, que no passado a gente não tinha visto, e eu queria que a senhora levasse ao conhecimento dessa mulherada, principalmente essas que já passaram por esse procedimento, o que sentido será esse, que favorecimento será esse, até porque, aproveitando a palavra a Sala Lilás, vem também a casa do acolhimento da mulher. Mulher tá lá, Né? Não é isso, vereador? Eu queria que a senhora fizesse uma explanação a respeito disso. Sim. Quando entramos no mês de março, que iniciaram seus trabalhos, eu fiz um propósito comigo de que eu teria que lutar primeiramente por aquelas que são iguais a mim. Sou mulher, sou mãe, sou dona de casa, sou casada também, sou esposa, mas a gente tem que lutar por aquelas que não têm voz, por aquelas que não têm vez, que não conseguem chegar aqui e usar a tribuna para falar. Então, a minha primeira indicação não poderia ser diferente. Eu tenho que lutar, porque todas as casas que eu entrei, e eu acredito que eu entrei em 90% das casas de Atalaia em 4 anos. Não estou dizendo que foi só na eleição. Eu vi muitos casos de violência, de abuso, de exploração. Eu não poderia fazer diferente. Eu tinha que chegar aqui, eu tinha que mostrar que eu vim para lutar por elas, por nós. Nós não podemos deixar que isso tape nossos olhos, que a maioria, como o senhor disse, a maioria dos homens usam de subterfúgios, de agressões, para que calem a voz das mulheres. Verdade. Isso jamais vai acontecer comigo. Eu não estou aqui para dizer que eu não vou trabalhar para todos, sim, mas o meu foco somos nós, as colegas, as amigas, aquelas que sofrem todos os dias. Então, a Sala Lilás, ela existia, estava pintada, mas não funcionava. E até hoje não está funcionando, mas as cobranças, eu estou indo atrás, as indicações, pedindo que as pessoas olhem de maneira mais sensível para essa sala. Por quê? Eu estou falando dos governantes, tá? Como é que a sala estava lá, existia, e a gente não tem um profissional especializado para escutar a mulher agredida? Isso. Em um determinado momento, eu estava na CISP e chegou uma mulher que foi agredida. Não existia naquele local, naquele momento, um lugar para que houvesse a separação, para não haver a revitimização da mulher. Entende? A gente precisa entender que a mulher é soberana. Quando a mulher abre a boca, pede socorro, ela já está nos seus minutos finais de fôlego, quando ela consegue gritar. A gente não pode aqui fechar os olhos e dizer que isso não existe. Como você disse, hoje há um massacre, a mídia está aí divulgando diariamente tantos casos. E você acha que até lá é diferente? Hoje a gente tem canais, a gente existe telefones de emergência, a gente sabe que a polícia é mais solícita, mas a gente precisa de um lugar que a mulher possa ir e ela possa lá pedir o socorro, mas que ela seja atendida de maneira que seja mais acolhida. Vereadora, a gente fica muito feliz esse primeiro contato tendo com a senhora, mas aí a gente não pode esquecer de maneira nenhuma. Há 35 anos que eu vivo aqui, passei por diversos governantes, e eu costumo dizer sempre quando faço qualquer entrevista, em qualquer situação que a prefeita está, que eu converso com ela, eu costumo dizer e perguntar muitas das vezes a ela como é que se acorda um município de 20 anos adormecido dentro de 4. E ela responde com aquele sorriso dela, com aquela alegria, muita luta, muito trabalho e competência da equipe, sem dúvida nenhuma. E aí a senhora faz parte dessa equipe da prefeita desde o início,
Mas a senhora teve uma participação muito qualificada quando justamente assumiu a Secretaria do Esporte e mudou muita coisa aqui no município. Isso prova justamente a desenvoltura que a senhora tem em qualquer área que a prefeita e necessitar do Sim, trabalho da vereadora ou da cidadã Joana, pode contar sim, com a senhora que é na hora, né? sempre. Nunca tive assim, vou ver. Quando ela me liga e a gente tem uma brincadeira juntas que eu tô pronta, aí ela diz, você não sabe nem o que eu digo, mas já tô pronta. Aí só dá a missão que a gente vai resolver. Mas vamos lá. Realmente, o sucesso de uma gestão para acordar uma cidade como Atalaia é aquela famosa frase: o gigante acordou. O gigante Atalaia dormia em sono profundo, porque não tinha um propósito de acordar, não tinha aquela alegria de levantar e dizer eu estou aqui, eu quero ver a cidade crescer novamente. O CS teve muito trabalho. A nossa equipe, qual a gente estávamos juntas num período de 4 anos, foi um trabalho intenso, árduo. Nosso primeiro dia foi limpando a cidade, não sei se o senhor recorda disso. A prefeita estava com a vassoura na mão, com a enxada, e todos nós estávamos juntos. Eu tenho várias fotos, vários registros, porque são coisas que a gente não pode esquecer para que a gente não permita que retorne a Atalaia. Essa Atalaia, sofrida, mas amada, ela precisava ser cuidada. E ela achou uma mãe. É a famosa maninha, como dizia o nosso querido e saudoso Tony Barros, é maninha, mas porque ela cuida da cidade como se fosse um filho, como se fosse gerado por ela. A Atalaia ganhou o nosso coração, vim junto com ela de outras cidades, mas a gente ganhou, chegou aqui, sentiu aquela necessidade real de uma cidade a ser cuidada. E como toda boa mãe que tem um coração grande, ela adota um filho. E ela cria como dela e ela cuida como dela. E foi isso que nós fizemos. Quando, conforme você falou, o meu trabalho à frente da Secretaria de Esporte, eu entendi, estava grávida naquele momento, muito mais sensível, entendi que aquele setor precisava também de um estalo. E chegar e dizer, filho, levanta, acorda. Atalaia é um berço para esportistas, não só no futebol, como em diversas áreas. Isso, Hoje a gente vê uma cidade com práticas esportivas nas mais diversas modalidades, onde a gente só via bola. isso. Era a Secretaria do Futebol e não Secretaria de Esporte. Tenho muito orgulho em dizer que eu saí deixando quase 700 alunos matriculados nos projetos socioesportivos em comunhão com a Secretaria de Educação. Reativamos os Jogos Estudantis de Atalaia, que há mais de 20 anos não existia mais. Isso. Hoje a gente consegue ter parcerias em mais diversas comunidades com os núcleos, que antigamente eram os projetos socioesportivos, mas a gente não salva só aquela criança, a gente salva uma família. Porque são regiões carentes, que vivem sensibilizada pelo mundo atual, e a gente sabe o que o mundo escuso de hoje traz dentro do nosso município, a nível mundial, mas a gente pode tratar as coisas daqui de maneira diferente, sim. Vereadora, vou continuar entrando em detalhes com a senhora, principalmente agora dentro do Poder Legislativo, já falamos a respeito do Executivo, mas não encerramos ainda, porque o ano passado a prefeita Cécia teve uma época, essa época, é justamente a época da Semana Santa, que foi um sucesso aquele trabalho de fornecimento, daquela doação de peixe que foi feita, a coisa que eu nunca tinha visto acontecer em Atalaia como aconteceu o ano passado, aquela entrega de porta a porta. Evidentemente, a senhora fazia parte daquela equipe sem o mandato, mas hoje a senhora está com o mandato e, evidentemente, acredito que a Semana Santa aí a prefeita vai fazer a mesma coisa, ou melhor ainda do que foi feito no ano passado. E a senhora deverá estar presente também, né, vereador? Estou à disposição para que a gente possa realmente levar o peixe da Semana Santa, da Sexta-feira Santa, na porta das pessoas. Vocês não tiveram esse contato, mas é um trabalho muito grande, é uma logística, é a distribuição, é você fazer tudo pensadamente e organizadamente para que a gente chegue em todas as casas do nosso município. Não falta uma só casa, seja na zona urbana, seja na zona rural, que não receba o kit do peixe.
Sabe por quê? Isso é um comprometimento, isso é promessa sendo cumprida de trabalho. Quando ela fala da responsabilidade da equipe, é porque todos são envolvidos. Estávamos todos juntos dentro dessa distribuição. Passei noites acordada, contando, pesando e fazendo os kits de peixe, porque não pode chegar toda aquela demanda, todas aquelas toneladas, de uma vez só. Ela tem que chegar, ser dividida e ser distribuída. Então, isso demanda uma logística, demanda uma organização, e a gente trabalhou juntas. E eu vou te dizer uma coisa, não tem nada mais gratificante do que você bater na porta daquela pessoa que não esperava mais, que não tinha mais esperança, e você entregar e dizer, tá aqui o que é direito seu. Aliás, vereadora, a senhora tocou nesse assunto aí, fez me lembrar essa semana lá no meu ponto lá comercial, lá em cima, chegava um cidadão e dizia, e aí? É semana, hoje é quinta-feira, é semana. E aí, o peixe vai sair ou não vai? É aquela a conversa, né, que dos nossos contatos tem o dia a dia. Eu disse, vai, claro que vai. A Claro que prefeita não vai. vai faltar de maneira nenhuma. Aí a pessoa disse, eu estou só brincando, para a senhora ter ideia do sucesso que foi no passado, né? Eu estou só brincando com você, Dal, porque eu queria dizer a você o seguinte, que o ano passado teve localidade de só ter duas, três casas e as pessoas Sim, iam levar na porta, como podia ser no morro, lá em cima, sim. iam levar Ia, né, Val? É um coisas compromisso. que no passado não Nunca existia, viu, existiu. Vereda? Nunca existiu pela extensão territorial de Atalaia. A gente até compreende alguns fatos terem acontecido, porque seria quase impossível chegar. Mas não existe a palavra impossível para quem quer Isso. fazer. E a gente chegou em todos os lugares, da zona rural do Santo Antônio, a zona rural, assentamentos de Aporongaba. Chegamos em localidades que nunca foram. A gente chegou na Boa Fé, a gente chegou na Flor da Serra. Eu não sou atalaiense de sangue, mas sou de coração e tenho o maior prazer de dizer que conheço cada pedacinho desse lugar. Conheço cada fazenda, cada assentamento e cada lugar desse. Teve uma Joana d'Arc, um pedacinho dela. Vereadora, tem um outro lado aqui que a senhora, eu vou usar aquele termo popular da gente no interior, né? A senhora pegou e pegou pesado aqui no nosso município. Foi justamente defendendo a cultura. A senhora abraçou essa causa aí Sim. como se fosse abraçando um filho, uma mãe, um pai, e aí está dando o que está dando. A vereadora Joana, no lado cultural do município de Atalaia, é muito presente, levando muito critério, vamos dizer assim, de efeitos por tudo que não existia no passado e está existindo agora com a presença da senhora aqui. São atitudes que a gente esperava que existisse, mas que até a cultura não chegava nesse nível. A gente vê hoje uma cidade que os prédios históricos foram demolidos, foram destruídos, foram adaptados. Não houve aqui a cultura de preservação. Isso se deve muito a quem liderava, e eu jamais iria admitir isso, a gente passar e ver tudo que a gente já viu nessa Atalaia. A gente foi o quarto município em ascensão no estado de Alagoas, e a gente vê que isso ficou para trás. São as ruínas da usina Brasileiro, são agora a locomotiva que está ali, mas a gente ali na Praça do Trevo, mas a gente vê que tem muito a se fazer. Estou juntamente com a Foco Arte, junto com o presidente João Lemos, um abraço para ele, correndo atrás do patrimônio vivo para a nossa cidade. Isso é muito importante, a gente precisa resgatar. Minha gente, o guerreiro do mestre Adelmo. Um absurdo, hoje a gente não consegue visualizar aquele guerreiro, a gente não tem muitas memórias, porque não houve a preservação da cultura. E quem esquece de onde vem não sabe para onde vai. Então a gente precisa preservar, a gente precisa ir atrás e resgatar aquilo que está ali. Porque muitas pessoas aqui fazem cultura. Existem hoje vários grupos ativos. Eu posso te dar alguns exemplos. Estou falando de grupos, tá? A gente tem a maior, que é a Sanfona do Rei, a gente tem a Capoeira para Todos, com o mestre alemão, a gente tem o grupo Afrodara, que é do meu marido, e a gente tem o Guerreiro do Val. São alguns grupos, mas a gente também tem alguns mestres
A gente tem o Acari é para ser considerado um patrimônio vivo. A Acari é conhecido no estado inteiro. Minha gente, se brincar, o Acari é mais conhecido do que a prefeita. Porque ele anda o estado inteiro, ele sabe do que ele faz, ele repassa aquilo que ele tem. Ele é um mestre, mas a gente também tem um artesanato no nosso município. Um município que utiliza a fibra da bananeira para fazer um artesanato. E a gente deixou isso adormecer. Mas eu estou aqui de pé para que pegue na mão deles e diga: eu estou aqui por vocês e vou trabalhar e vou batalhar por todos vocês. Vereadora, a gente falamos de muita coisa e a gente vai ouvindo a senhora e tudo que a senhora fala de bom no sentido em prol do município de Atalaia, aí vem os nomes chegando à memória, né? E falamos da prefeita já bastante nisso tudo que ela vem fazendo, que trouxe de bom para o nosso município, mas eu esqueci de dizer que a prefeita, quando chegou aqui, chegou também acompanhada de um cidadão, de um rapaz, que ajudou muito nesse procedimento todo que está acontecendo no município de Atalaia, que é justamente o doutor Nicolas, que com certeza absoluta, hoje vice-prefeito, e nessa condução do primeiro mandato até aqui, o Nicolas foi um cara importante nessa administração. Me lembro muitas vezes que estive lá na prefeitura e a prefeita ocupadíssima com aquelas invasões, enchentes. Aliás, vereador, a prefeita Sassi pegou o município que durante o primeiro mandato que pegou aquele desastre, né, no município de Atalaia que existia, ela pegou três enchentes no período do primeiro mandato. E um alagamento, né? E a prova dessa conjuntura, ela e o doutor Nicolas, deu no que deu com essa equipe toda maravilhosa que tinha e está sendo mantida hoje. Nicolas é razão. Ele tem a mania de dizer que eu e a Céci somos muita emoção, porque é por ser mulher, mas ele pensa, ele faz, tá, vamos fazer, mas vamos pensar como executar. Nicolas é mais que um irmão para mim, é um compadre, eu não poderia deixar de falar nele jamais, mas Céci, ao lado de Nicolas, a gente vê que a Atalaia vai avançar. Um vice-prefeito atuante dentro do município, olha a importância, o que significava ser um vice em Atalaia? Ele estava compondo a chapa. Exatamente, eu não quis dizer desse jeito, mas ele estava compondo a chapa. Mas um vice-prefeito atuante, ele vai na comunidade, ele investiga, ele procura saber, ele vai ali atender a população. Gente, um vice-prefeito que atende a população, que leva a demanda para discutir com a prefeita. Prefeita, a gente precisa resolver isso aqui. Ele já foi secretário de governo, ele já conhecia bem a cidade, mas a partir do momento que ele se tornou vice-prefeito, ele abraçou a cidade como também um filho dele. E a cidade hoje agradece por ter uma pessoa presente e que consiga discutir junto com a prefeita e trazer resoluções para o âmbito municipal. A gente hoje vê uma educação de excelência, a gente vê uma saúde que está progredindo a passos largos, uma assistência social que, com a mão da prefeita, que já foi secretária de assistência social no município vizinho, ela conseguiu acalentar e trazer acolhimento para a Secretaria de Assistência Social, porque com a mão da prefeita, todos os outros que estão ali na equipe conseguem fazer, porque ela é a cabeça pensante, mas a execução tem que vir de uma pessoa que tenha mais a didática da racionalidade. Esse é o Nicolas, ele é racional, ele é aquela pessoa que olha, mas que vai resolver. Então, juntamente com a prefeita, ele consegue fazer um trabalho muito bom dentro da nossa cidade, que ele também conhece vários âmbitos. E para você que não sabe, Nicolas é apaixonado por história. Quando a gente se plantou aqui em Atalaia, ele juntamente comigo e a prefeita, a gente foi estudar a história de Atalaia. E ele ficou horrorizado também pelo fato, como você citou a cultura na outra pergunta, da cultura está sendo assassinada diariamente. E hoje ele tenta revitalizar. E não é fácil, a gente sabe que é um município que tem teto, a gente não tem uma amplitude financeira como alguns outros municípios, mas a gente está indo à luta. E ele sabe que tem o apoio da Casa Legislativa, hoje com essa bancada que tem. Porque não adianta ser opositor. Oposição é uma situação e ser opositor é outra. E hoje ele tem uma Câmara homogênea, ao qual ele pode dizer, vamos discutir, vamos colocar aqui, vamos ver o que a gente pode trazer de lei e benefícios para o nosso município.
Ô, vereadora, até que a senhora, quando fala aí em oposição, e hoje nós não temos, mas quando se tem uma oposição, vereadora, que essa oposição é inteligente, ainda bem. Agora, quando tem uma oposição que é burra, mas vamos deixar a oposição para lá, É. que hoje nós só temos governo, não é verdade? Nós só temos governo. Mas a oposição, ela não é ruim. A oposição é sadia quando ela é feita de maneira correta e inteligente, Claro, até para trazer a demanda, o problema, mas que traga uma solução junta. Porque quando passa por aquela porta da Casa Legislativa, a pessoa traz uma problemática, muitas vezes da comunidade em geral, é o bem comum, mas ela nunca foi discutida aqui com responsabilidade. isso. Ela era discutida para a politicagem, de maneira diferente. Isso, completamente diferente. Então, vereador, nós sabemos já do adiantar da hora, sabemos, tomamos conhecimento que daqui a pouquinho a senhora vai ter que retornar para um outro encontro Isso. numa Câmara É. Legislativa no município, a Câmara de Vereadores do município do Pilar, se não me engano. Então, a gente não vai querer roubar muito tempo da senhora, mas nós queríamos deixar a senhora à vontade para justamente falar do futuro, das futuras sessões até o próximo recesso, e com certeza absoluta, toda sessão nova, toda terça-feira a senhora sempre trará alguma novidade para esse município e, evidentemente, deixar também a senhora com suas considerações finais, principalmente nesse período agora religioso, santificado, que tantas pessoas que passavam no passado por muitas necessidades que agora deixaram de passar. Deixaram de passar, depois chegou, agora me lembrei, como a senhora falou, do finado do vereador Tony Barro. Depois que a manhã chegou e Tudo mudou. Fica à vontade, viu, vereador? O que a gente pode dizer de um mandato que a gente vem de muito trabalho já? O mandato, ele está apenas aqui me dando um cargo para que eu possa falar e ajudar na execução daquilo que a cidade ainda precisa muito. Mas a gente não pode deixar aqui de falar que, como você disse, cada sessão eu vou trazer sim uma pauta. Os problemas não se acabam, eles podem mudar, mas não se acabam. Às vezes, é a necessidade da população, ela vai evoluindo, mas a gente traz como uma solução. A gente chega aqui e diz assim, olha, tal lugar precisa de determinada coisa, mas a gente traz a solução junto. Essa tribuna, quando eu uso com muita responsabilidade. Nenhuma indicação minha eu vou estudar ou eu vou em loco. Todas as coisas que a gente providencia aqui, que a gente trata, eu trato com muito respeito. Eu não venho aqui só para balançar a cabeça, nem venho aqui para falar baboseiras. Eu venho aqui para tratar do que o povo me confiou, que é cuidar e trazer a necessidade à tona para que a gente consiga resolver. A Casa Legislativa realmente ela não é de execução. Execução e efetivação é do Poder Executivo. Isso. Mas a Casa Legislativa é um parceiro. E está em Joana d'Arc, uma parceira grande do Poder Executivo. E eu jamais deixei de trabalhar todos os dias. Estou nas ruas, estou à disposição. Abri um canal aberto diretamente comigo, porque eu criei um canal com outro número de telefone, para que a gente não misture as coisas. Eu tenho hoje um telefone direto comigo, o telefone fica somente comigo, que é o telefone direto do gabinete, o qual é o 993096461, que fique registrado para que a população use. Inclusive, coloquei também à disposição para mulheres que são agredidas, que sofram qualquer tipo de violência, que podem denunciar, passa lá endereço, localização, porque eu vou bater nessa tecla, não vou abandonar aquelas mulheres que mais precisam, mas também que seja um motivo de um canal para elogios, Claro. que diga, você pode me passar para parabenizar determinada situação, o executivo, ou até a mim mesma, é sempre bom, o nosso ego gosta, eu gosto de trabalhar, mas também gosto de ser reconhecida, e eu sei que quando a população me conduziu a essa casa, foi uma forma de reconhecimento. Talvez não da maneira que devesse ser, mas foi da maneira que eles quiseram e eu vou trabalhar por todos eles. E você falou no início da entrevista que provavelmente seriam vários mandatos. Que seja da maneira que o povo reconhecer. As pessoas vão saber reconhecer quem trabalha por Atalaia. Vão saber aquela Joana d'Arc que, eita, foi ela que me ajudou na enchente. Foi ela que veio me resgatar quando eu precisei. Foi a Joana d'Arc que trouxe o peixe na minha porta. E foi a Joana d'Arc que limpou a minha rua junto com a prefeita.
Ô, vereadora, justamente quando eu falei que seria seguido de tantos outros, é justamente o início de mandato da senhora, a gente já sente na população, daqueles que a senhora atende e fala, isso tudo, a gente já sente a aprovação do seu nome aqui na casa e em relação às pessoas que mais necessidade tem no município e a procura e atendida. Aliás, eu vou citar uma coisa aqui, já estamos com a hora adiantada, mas você não Não poderia tem deixar problema, não. diferente de jeito nenhum. Tem que citar uma coisa aqui, a presença dessa moça que está aí, a Dani, É a uma nossa pessoa chefe de gabinete. espetacular de atendimento. Seu gabinete é uma coisa bacana. As pessoas chegam, Acolhedora. justamente. Então, e quando se chega lá que trata qualquer assunto com essa cidadã que está aqui na nossa frente aí, eu desculpe esses elogios que eu estou fazendo assim, mas é necessário pela atenção que ela dá, não ao repórter, não ao DAO, mas às pessoas que procuram o gabinete da vereadora Joana para ser resolvido alguma coisa. Eu E digo, aí tem essa pessoa. eu digo sempre à minha equipe que Daniela está como chefe de gabinete, ela é quem está ali na ponta, mas eu digo a todos eles, ao Baiano que tira foto, ao Caio que faz as minhas artes, o meu design gráfico, e falo com o Júnior, conhecido como Tejão também, que me auxilia muito. Eu sempre digo, eu não admito, tem a Andrea também, eu não admito que ninguém saia do meu gabinete insatisfeito. Não foi para isso que eu ganhei. Não foi para isso que eu cheguei até aqui. Sempre tratei a todos com muito respeito. E a partir do momento quando a gente trata com respeito, a gente trata todo mundo bem. Você não precisa dar o sim, você não precisa dizer eu vou fazer, já estou resolvendo. Mas se você tratou com respeito, com carinho, você vai ter certeza que vai receber esse tipo de elogio como a Daniela acabou de receber. Vereadora, a gente agradece a participação da senhora aqui na Rádio Web do site Atalaia Pop e vou lhe confidenciar alguma coisa. Não? Eu fico muito feliz, como ando muito por aí, e essa explanação que a senhora fez agora, qualquer coisa que eu ver no município Sim, que esteja atingindo a administração de algum lado negativo, pode ficar certo de alguma coisa nesse sentido, pode ficar certo que eu vou trazer. por Não foi favor, conhecimento da senhora, por do favor. próprio doutor Nico, da prefeita, para a gente resolver, ou tentar Juntos. resolver o mais rápido possível, porque é isso que a Atalaia precisa. E a Câmara precisava de ter hoje uma vereadora lutadora em prol da sociedade, principalmente do lado feminino. Atalaia Eu pode fico, contar eu, comigo. eu fico muito feliz com essa primeira entrevista nossa e agora deixo a senhora com suas considerações finais. Novamente, né? Né? Atalaia, conta comigo, estarei aqui de pé presente e trabalhando para que a gente possa fazer o melhor por essa cidade. A gente não pode aqui titubear e nem deixar de explanar os problemas, como eu já falei, mas a gente precisa trabalhar, porque uma frase que eu usei muito na campanha, falar muito, todo mundo fala, eu quero ver trabalhar, e eu estou aqui para trabalhar, né? Obrigado, Muito vereadora. obrigada a Bom todos dia, vocês, viu? obrigada Atalaia Pop, obrigada Rádio Web. Pablo, um grande abraço e a toda a Atalaia, fiquem todos com Deus. Um abraço.